Boa noite, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora em sua casa e permaneça em seu coração. Antes de qualquer palavra, quero pedir que Deus abençoe este lugar onde você está neste momento. Que Ele visite o seu quarto, toque a sua mente cansada, fortaleça o seu corpo e derrame sua proteção sobre a sua família. Que os anjos do Senhor guardem cada pessoa que você ama e que esta noite seja envolvida pela presença do Espírito Santo. Talvez o dia tenha sido mais difícil do que você imaginava. Talvez você tenha chegado até esta oração carregando preocupações que ninguém conhece. Mas quero lhe dizer algo. Você não está aqui por acaso. Deus permitiu que você encontrasse esta oração porque o seu coração precisa descansar nele. Nesta noite, vamos rezar juntos para receber paz, proteção e fortalecimento. Não importa como foi o seu dia. Talvez você tenha vivido momentos de alegria ou talvez tenha enfrentado notícias difíceis, discussões, preocupações financeiras ou simplesmente aquele cansaço que parece atingir a alma. Mas antes de dormir, Deus deseja falar ao seu coração. Ele quer lembrar-lhe que você não precisa enfrentar tudo sozinho. Talvez você tenha passado o dia inteiro sendo forte para todos. Talvez tenha cuidado da família, trabalhado sem parar, escondido suas lágrimas e dito várias vezes que estava tudo bem, mesmo sentindo-se esgotado por dentro. E agora, quando o silêncio da noite chegou, todas as preocupações voltaram à sua mente. Se isso está acontecendo com você, permita-se permanecer aqui por mais alguns minutos. Não saia desta oração antes da bênção final, porque talvez esta seja exatamente a noite em que Deus deseja aliviar o peso que você vem carregando há tanto tempo. Respire profundamente agora. Inspire lentamente, expire devagar. E enquanto a noite vai ficando mais silenciosa, lembre-se desta verdade. Antes mesmo de você fechar os olhos para dormir, Deus já está cuidando de tudo aquilo que está tirando a sua paz. Esta não é apenas mais uma noite. Esta pode ser a noite em que o Senhor começará a renovar suas forças e devolver esperança ao seu coração. Talvez o seu corpo esteja cansado nesta noite, mas a sua mente ainda não conseguiu descansar. Você se deitou na cama, tentou fechar os olhos, mas os pensamentos continuam chegando um após o outro. As preocupações com o amanhã, as contas que precisam ser pagas, uma enfermidade na família, uma decisão difícil ou aquele medo silencioso do futuro. Há pessoas que chegam à noite completamente esgotadas, mas quando tudo fica em silêncio, o coração começa a falar mais alto. Talvez você tenha olhado para o teto por vários minutos sem conseguir dormir. Talvez tenha pegado o celular mais uma vez, tentando distrair a mente, mas a angústia continuou ali. Talvez você tenha chorado em silêncio para que ninguém percebesse o que realmente está acontecendo dentro de você. Quem sabe você esteja preocupado com um filho, com o casamento, com o trabalho ou com um resultado médico que ainda não chegou. E o mais difícil é que muitas vezes ninguém percebe o peso que você está carregando. Durante o dia você sorriu, trabalhou, cuidou de todos. Mas agora, nesta noite, sente-se cansado e até um pouco perdido. Se esta oração está falando diretamente ao seu coração, saiba de uma coisa: Deus conhece cada uma dessas preocupações. Ele viu as lágrimas que ninguém viu. Ele ouviu as orações que você fez em silêncio. Ele conhece os medos que você nunca teve coragem de contar a ninguém. Talvez você pense que precisa resolver tudo sozinho, mas nesta noite, o Senhor está convidando você a descansar nele. Você não precisa carregar sozinho aquilo que está pesando tanto em sua alma. Se desejar, escreva nos comentários uma simples frase de fé: Senhor, entrego esta noite em tuas mãos. E se houver alguém por quem você deseja rezar, apresente também esse nome. Vamos formar uma corrente de oração, levando uns aos outros diante de Deus. Permaneça comigo mais alguns minutos.
porque existe uma promessa na palavra de Deus que pode trazer paz ao seu coração e ajudá-lo a descansar sob a proteção do Senhor nesta noite. Agora, quero convidar você a abrir o coração para a palavra de Deus. No Salmo 4, versículo 8, encontramos uma promessa que tantas pessoas precisam ouvir nesta noite. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que palavras tão cheias de consolo. O salmista não disse que sua vida estava livre de problemas. Ele não disse que todas as respostas já haviam chegado. Ainda existiam lutas e preocupações. Mas mesmo assim, ele conseguiu descansar, porque sabia que Deus estava cuidando de tudo. Talvez esta seja a dificuldade que você está enfrentando agora. O corpo está cansado, mas a mente não consegue parar. Você tenta dormir, mas continua pensando no amanhã. E pouco a pouco, o medo rouba a sua paz. Lembro-me da história de Márcia, uma professora aposentada de 57 anos, de Belo Horizonte. Durante muitos meses ela sofreu de insônia. Seu filho havia perdido o emprego, as contas começaram a se acumular e ela se sentia responsável por ajudar toda a família. Todas as noites ela se deitava, mas permanecia acordada até tarde, imaginando cenários difíceis e temendo o futuro. Um dia, ela decidiu fazer algo simples. Antes de dormir, começou a entregar cada preocupação nas mãos de Deus. Rezava alguns minutos, lia um salmo e repetia: Senhor, eu não consigo controlar tudo, mas confio em Ti. As circunstâncias não mudaram imediatamente, mas algo começou a mudar dentro dela. A paz voltou primeiro ao coração. A ansiedade começou a diminuir. E, pouco a pouco, ela conseguiu voltar a descansar. Porque muitas vezes o primeiro milagre não é a mudança da situação, mas a restauração da nossa alma. Talvez Deus queira fazer exatamente isso em sua vida nesta noite. Talvez o Senhor esteja lhe dizendo: Filho, filha, você não precisa vigiar sozinho. Eu estou acordado cuidando de você. Lembre-se desta verdade. Deus não promete uma vida sem tempestades, mas promete sua presença em meio a cada uma delas. E quando o coração aprende a confiar, ele finalmente consegue descansar. Respire profundamente agora. Permita que esta palavra desça até o mais íntimo da sua alma. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E o mesmo Deus que concedeu paz ao salmista continua agindo hoje. Agora, vamos colocar diante dele tudo aquilo que está pesando sobre o seu coração. Agora, quero convidar você a transformar este momento em uma verdadeira oração. Se for possível, diminua o ritmo, afaste-se um pouco das preocupações e permaneça alguns instantes na presença de Deus. Não importa se o seu coração está em paz ou profundamente cansado. O Senhor recebe você exatamente como está. Respire profundamente. Inspire lentamente. Expire devagar. Mais uma vez. Enquanto você respira, imagine que está entregando ao Senhor todo o peso deste dia. As preocupações, as palavras que machucaram você, os problemas que ainda não foram resolvidos, o medo do amanhã. Você não precisa carregar tudo isso durante a noite. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração e feche os olhos por alguns segundos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia que está chegando ao fim. Obrigado pelos momentos de alegria, pelas pessoas que encontramos, pelas pequenas bênçãos que talvez nem tenhamos percebido. Obrigado porque, mesmo nas dificuldades, a tua mão nos sustentou. Também te agradecemos porque chegamos até esta noite. Quantas pessoas começaram o dia cansadas e desanimadas, mas tu lhes deste forças para continuar. Quantas vezes pensamos que não conseguiríamos suportar, mas a tua graça nos sustentou em silêncio. Pai amado, agora colocamos este dia inteiramente em tuas mãos. Consagramos cada acontecimento, cada preocupação e cada situação que continua perturbando o nosso coração.
Tu conheces as perguntas que ainda não têm resposta, conheces os medos que ainda nos acompanham. E também te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que fomos impacientes, pelas palavras que não deveríamos ter dito, pelos julgamentos, pelas preocupações excessivas e pelos momentos em que deixamos o medo ser maior do que a confiança em Ti. Purifica o nosso coração nesta noite. Lava a nossa alma de todo peso e de toda culpa. Ensina-nos a descansar em Teu amor. Jesus, neste momento queremos entregar tudo aquilo que está nos tirando a paz. Entregamos os problemas financeiros, os conflitos familiares, as enfermidades, a solidão, os medos e todas as situações que já não sabemos como resolver. Recebe, Senhor, cada lágrima escondida. Recebe cada preocupação silenciosa. Recebe cada coração cansado que reza conosco agora. Você não precisa resolver tudo antes de dormir. Você não precisa encontrar todas as respostas esta noite. Neste momento, apenas entregue. Deus está recebendo aquilo que você não consegue mais carregar. Permaneça mais alguns instantes neste silêncio sagrado, porque o Senhor conhece até mesmo as dores que você nunca conseguiu colocar em palavras. E agora vamos apresentar diante dele as feridas mais profundas do nosso coração, certos de que sua misericórdia continua agindo nesta noite. Senhor Jesus, neste momento queremos colocar diante de Ti as dores mais profundas que carregamos em silêncio. Existem feridas que ninguém vê. Existem lágrimas que secamos antes que alguém perceba. Existem preocupações que escondemos atrás de um sorriso, enquanto por dentro nos sentimos cansados e sem forças. Talvez exista alguém rezando conosco que passou parte desta noite olhando para o teto, sem conseguir dormir. Alguém que entrou no banheiro para chorar sozinho, para que a família não percebesse sua tristeza. Talvez alguém tenha aberto o aplicativo do banco e sentido um aperto no peito ao ver as contas acumuladas. Talvez uma mãe esteja preocupada com um filho, um esposo esteja sofrendo em silêncio, ou alguém esteja esperando um resultado médico com medo do que poderá ouvir. Senhor, Tu conheces cada uma dessas dores. Tu sabes quantas vezes tentamos parecer fortes diante dos outros, enquanto o nosso coração está ferido. Tu viste o momento em que pensamos que não conseguiríamos continuar. Tu ouviste as orações feitas entre lágrimas, quando ninguém mais estava por perto. Jesus, visita agora aqueles que se sentem sozinhos. Consola quem perdeu alguém que amava. Fortalece quem está lutando contra a ansiedade, o desânimo e o medo do futuro. Cura as feridas causadas por rejeições, decepções e palavras que machucaram profundamente. Nesta noite, lembramos também de Carlos, de 49 anos, motorista de aplicativo em Fortaleza. Durante meses, ele viveu angustiado por causa das dívidas e da doença de sua mãe. Muitas noites eram marcadas por insônia e pensamentos de desespero. Mas ele começou a reservar alguns minutos antes de dormir para rezar. Pouco a pouco, não foram apenas as circunstâncias que mudaram. Seu coração começou a encontrar paz novamente. E ele descobriu que Deus continuava sustentando sua vida, mesmo nos dias mais difíceis. Porque muitas vezes, o primeiro milagre é voltar a respirar com esperança. Senhor, toca agora as áreas da nossa vida que parecem quebradas demais para serem restauradas. Cura a nossa mente cansada, fortalece a nossa alma e renova em nós a confiança de que Tu continuas agindo. Nós Te entregamos também nossas famílias. Protege os nossos filhos, abençoa os casamentos, visita os doentes e leva reconciliação aos lares divididos. Jesus, que ninguém termine esta noite acreditando que está abandonado, porque Tu conheces o nome de cada dor escondida, e nenhuma lágrima derramada diante de Ti é esquecida. Agora, enquanto continuamos esta oração, queremos abrir o coração para receber a Tua proteção, o Teu fortalecimento e a paz que somente o Senhor pode dar. Senhor nosso Deus,
Depois de colocarmos diante de Ti todas as nossas preocupações e feridas, queremos agora receber a Tua força e a Tua proteção para esta noite. Tu conheces o cansaço do nosso corpo, a inquietação da nossa mente e as batalhas que travamos em silêncio. Por isso pedimos, permanece conosco enquanto descansamos e guarda cada pessoa que participa desta oração. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Que a Tua paz entre em cada quarto, alcance cada membro da nossa família e cure as feridas que ainda existem dentro de nossas casas. Protege os nossos filhos, fortalece os casamentos, consola aqueles que estão distantes e visita especialmente os que estão doentes ou sofrendo. Também colocamos diante de Ti as nossas necessidades materiais. Quantas pessoas estão indo dormir preocupadas com as contas, com o trabalho, com o futuro da família? Pai amado, abre caminhos onde parece não haver saída. Concede sabedoria para tomar decisões, fortalece aqueles que estão desanimados e renova a esperança daqueles que já não conseguem enxergar uma solução. Envia os Teus santos anjos para vigiarem esta casa durante a noite. Afasta todo medo, toda angústia, toda perturbação e todo pensamento que rouba a paz. Que esta noite seja um tempo de descanso verdadeiro, de restauração interior e de renovação das forças. E agora, com fé, proclamemos juntos: em nome de Jesus, eu declaro que a paz de Deus repousa sobre a minha mente e o meu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ansiedade, todo medo e toda inquietação perdem a força diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha família está debaixo da proteção divina e que nenhum mal prevalecerá contra aqueles que amo. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor está abrindo caminhos, preparando respostas e cuidando daquilo que hoje eu não consigo resolver. Em nome de Jesus, eu declaro que recebo fortalecimento para continuar, esperança para recomeçar e confiança para descansar. Agora, diminua o ritmo do seu coração, respire profundamente. Você não precisa permanecer acordado tentando controlar tudo. Deus continua trabalhando enquanto você descansa. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Ele conhece o nome de cada preocupação que ainda existe dentro de você. E mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, o Senhor permanece ao seu lado. Permita-se descansar nesta verdade. Nesta noite, enquanto seus olhos se fecharem, as mãos de Deus continuarão sustentando a sua vida, protegendo sua família e preparando um novo amanhecer cheio de misericórdia. Chegamos ao final desta oração da noite. Talvez o seu coração ainda carregue algumas preocupações. Talvez existam perguntas que continuam sem resposta e situações que você ainda não sabe como enfrentar. Mas antes de dormir, quero que você se lembre de uma verdade muito importante. Você não está sozinho. Deus ouviu cada palavra da sua oração. Ele viu as lágrimas que ninguém viu. Conhece o cansaço que você tentou esconder durante o dia e sabe exatamente do que você precisa neste momento. E mesmo que tudo ainda pareça incerto, o Senhor continua cuidando de você. Recordemos agora uma passagem do Evangelho. Os discípulos estavam em um barco quando uma grande tempestade começou. O vento era forte, as ondas agitavam o mar e o medo tomou conta de todos. Enquanto isso, Jesus dormia. Desesperados, eles o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos. Então Jesus levantou-se e ordenou que o vento e o mar se acalmassem. E imediatamente houve grande paz. Quantas vezes o nosso coração também se parece com aquele mar agitado? Quantas noites são marcadas por preocupações, medos e pensamentos que não nos deixam descansar? Mas o mesmo Jesus, que acalmou a tempestade, continua presente em nossa vida. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Por isso, antes de dormir, entregue novamente tudo ao Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E com confiança filial, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Nossa Senhora, Mãe de ternura e de consolação, cobre-nos com o teu manto nesta noite. Guarda nossas famílias, protege nossas casas e intercede por todos aqueles que estão sofrendo, doentes, aflitos ou sem esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe o seu descanso, que a paz de Cristo repouse sobre a sua mente, que os anjos do Senhor guardem a sua casa, que toda ansiedade seja substituída pela confiança e que o seu coração encontre repouso no amor de Deus. Durma em paz. O Senhor vigia enquanto você descansa. O Senhor permanece ao seu lado enquanto seus olhos se fecham. E amanhã, quando um novo amanhecer chegar, a misericórdia de Deus também se renovará sobre a sua vida. Se esta oração trouxe consolo ao seu coração, compartilhe-a com alguém que talvez esteja tentando dormir com medo, ansiedade ou tristeza. Talvez neste exato momento exista uma pessoa precisando de uma palavra de esperança. Que esta seja a sua pequena missão de amor nesta noite. Vá descansar em paz, porque Deus está cuidando de tudo. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora em sua casa e permaneça em seu coração. Antes de qualquer palavra, quero pedir que Deus abençoe este lugar onde você está neste momento. Que Ele visite o seu quarto, toque a sua mente cansada, fortaleça o seu corpo e derrame sua proteção sobre a sua família. Que os anjos do Senhor guardem cada pessoa que você ama e que esta noite seja envolvida pela presença do Espírito Santo. Talvez o dia tenha sido mais difícil do que você imaginava. Talvez você tenha chegado até esta oração carregando preocupações que ninguém conhece. Mas quero lhe dizer algo. Você não está aqui por acaso. Deus permitiu que você encontrasse esta oração porque o seu coração precisa descansar nele. Nesta noite, vamos rezar juntos para receber paz, proteção e fortalecimento. Não importa como foi o seu dia. Talvez você tenha vivido momentos de alegria ou talvez tenha enfrentado notícias difíceis, discussões, preocupações financeiras ou simplesmente aquele cansaço que parece atingir a alma. Mas antes de dormir, Deus deseja falar ao seu coração. Ele quer lembrar-lhe que você não precisa enfrentar tudo sozinho. Talvez você tenha passado o dia inteiro sendo forte para todos. Talvez tenha cuidado da família, trabalhado sem parar, escondido suas lágrimas e dito várias vezes que estava tudo bem, mesmo sentindo-se esgotado por dentro. E agora, quando o silêncio da noite chegou, todas as preocupações voltaram à sua mente. Se isso está acontecendo com você, permita-se permanecer aqui por mais alguns minutos. Não saia desta oração antes da bênção final, porque talvez esta seja exatamente a noite em que Deus deseja aliviar o peso que você vem carregando há tanto tempo. Respire profundamente agora. Inspire lentamente, expire devagar. E enquanto a noite vai ficando mais silenciosa, lembre-se desta verdade. Antes mesmo de você fechar os olhos para dormir, Deus já está cuidando de tudo aquilo que está tirando a sua paz. Esta não é apenas mais uma noite. Esta pode ser a noite em que o Senhor começará a renovar suas forças e devolver esperança ao seu coração. Talvez o seu corpo esteja cansado nesta noite, mas a sua mente ainda não conseguiu descansar. Você se deitou na cama, tentou fechar os olhos, mas os pensamentos continuam chegando um após o outro. As preocupações com o amanhã, as contas que precisam ser pagas, uma enfermidade na família, uma decisão difícil ou aquele medo silencioso do futuro.
Há pessoas que chegam à noite completamente esgotadas, mas quando tudo fica em silêncio, o coração começa a falar mais alto. Talvez você tenha olhado para o teto por vários minutos sem conseguir dormir. Talvez tenha pegado o celular mais uma vez, tentando distrair a mente, mas a angústia continuou ali. Talvez você tenha chorado em silêncio para que ninguém percebesse o que realmente está acontecendo dentro de você. Quem sabe você esteja preocupado com um filho, com o casamento, com o trabalho ou com um resultado médico que ainda não chegou. E o mais difícil é que muitas vezes ninguém percebe o peso que você está carregando. Durante o dia você sorriu, trabalhou, cuidou de todos, mas agora, nesta noite, sente-se cansado e até um pouco perdido. Se esta oração está falando diretamente ao seu coração, saiba de uma coisa: Deus conhece cada uma dessas preocupações. Ele viu as lágrimas que ninguém viu. Ele ouviu as orações que você fez em silêncio. Ele conhece os medos que você nunca teve coragem de contar a ninguém. Talvez você pense que precisa resolver tudo sozinho, mas nesta noite, o Senhor está convidando você a descansar nele. Você não precisa carregar sozinho aquilo que está pesando tanto em sua alma. Se desejar, escreva nos comentários uma simples frase de fé: Senhor, entrego esta noite em tuas mãos. E se houver alguém por quem você deseja rezar, apresente também esse nome. Vamos formar uma corrente de oração, levando uns aos outros diante de Deus. Permaneça comigo mais alguns minutos, porque existe uma promessa na palavra de Deus que pode trazer paz ao seu coração e ajudá-lo a descansar sob a proteção do Senhor nesta noite. Agora, quero convidar você a abrir o coração para a palavra de Deus. No Salmo 4, versículo 8, encontramos uma promessa que tantas pessoas precisam ouvir nesta noite. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que palavras tão cheias de consolo! O salmista não disse que sua vida estava livre de problemas. Ele não disse que todas as respostas já haviam chegado. Ainda existiam lutas e preocupações. Mas mesmo assim, ele conseguiu descansar, porque sabia que Deus estava cuidando de tudo. Talvez esta seja a dificuldade que você está enfrentando agora. O corpo está cansado, mas a mente não consegue parar. Você tenta dormir, mas continua pensando no amanhã. E pouco a pouco, o medo rouba a sua paz. Lembro-me da história de Márcia, uma professora aposentada de 57 anos, de Belo Horizonte. Durante muitos meses ela sofreu de insônia. Seu filho havia perdido o emprego, as contas começaram a se acumular e ela se sentia responsável por ajudar toda a família. Todas as noites ela se deitava, mas permanecia acordada até tarde, imaginando cenários difíceis e temendo o futuro. Um dia, ela decidiu fazer algo simples. Antes de dormir, começou a entregar cada preocupação nas mãos de Deus. Rezava alguns minutos, lia um salmo e repetia: Senhor, eu não consigo controlar tudo, mas confio em Ti. As circunstâncias não mudaram imediatamente, mas algo começou a mudar dentro dela. A paz voltou primeiro ao coração. A ansiedade começou a diminuir. E, pouco a pouco, ela conseguiu voltar a descansar. Porque muitas vezes o primeiro milagre não é a mudança da situação, mas a restauração da nossa alma. Talvez Deus queira fazer exatamente isso em sua vida nesta noite. Talvez o Senhor esteja lhe dizendo: Filho, filha, você não precisa vigiar sozinho. Eu estou acordado cuidando de você. Lembre-se desta verdade. Deus não promete uma vida sem tempestades, mas promete sua presença em meio a cada uma delas. E quando o coração aprende a confiar, ele finalmente consegue descansar. Respire profundamente agora. Permita que esta palavra desça até o mais íntimo da sua alma. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E o mesmo Deus que concedeu paz ao salmista continua agindo hoje. Agora, vamos colocar diante dele
tudo aquilo que está pesando sobre o seu coração. Agora, quero convidar você a transformar este momento em uma verdadeira oração. Se for possível, diminua o ritmo, afaste-se um pouco das preocupações e permaneça alguns instantes na presença de Deus. Não importa se o seu coração está em paz ou profundamente cansado. O Senhor recebe você exatamente como está. Respire profundamente. Inspire lentamente. Expire devagar. Mais uma vez. Enquanto você respira, imagine que está entregando ao Senhor todo o peso deste dia. As preocupações, as palavras que machucaram você, os problemas que ainda não foram resolvidos, o medo do amanhã. Você não precisa carregar tudo isso durante a noite. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração e feche os olhos por alguns segundos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia que está chegando ao fim. Obrigado pelos momentos de alegria, pelas pessoas que encontramos, pelas pequenas bênçãos que talvez nem tenhamos percebido. Obrigado porque, mesmo nas dificuldades, a tua mão nos sustentou. Também te agradecemos porque chegamos até esta noite. Quantas pessoas começaram o dia cansadas e desanimadas, mas tu lhes deste forças para continuar. Quantas vezes pensamos que não conseguiríamos suportar, mas a tua graça nos sustentou em silêncio. Pai amado, agora colocamos este dia inteiramente em tuas mãos. Consagramos cada acontecimento, cada preocupação e cada situação que continua perturbando o nosso coração. Tu conheces as perguntas que ainda não têm resposta, conheces os medos que ainda nos acompanham. E também te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que fomos impacientes, pelas palavras que não deveríamos ter dito, pelos julgamentos, pelas preocupações excessivas e pelos momentos em que deixamos o medo ser maior do que a confiança em Ti. Purifica o nosso coração nesta noite. Lava a nossa alma de todo peso e de toda culpa. Ensina-nos a descansar em Teu amor. Jesus, neste momento queremos entregar tudo aquilo que está nos tirando a paz. Entregamos os problemas financeiros, os conflitos familiares, as enfermidades, a solidão, os medos e todas as situações que já não sabemos como resolver. Recebe, Senhor, cada lágrima escondida. Recebe cada preocupação silenciosa. Recebe cada coração cansado que reza conosco agora. Você não precisa resolver tudo antes de dormir. Você não precisa encontrar todas as respostas esta noite. Neste momento, apenas entregue. Deus está recebendo aquilo que você não consegue mais carregar. Permaneça mais alguns instantes neste silêncio sagrado, porque o Senhor conhece até mesmo as dores que você nunca conseguiu colocar em palavras. E agora vamos apresentar diante dele as feridas mais profundas do nosso coração, certos de que sua misericórdia continua agindo nesta noite. Senhor Jesus, neste momento queremos colocar diante de Ti as dores mais profundas que carregamos em silêncio. Existem feridas que ninguém vê. Existem lágrimas que secamos antes que alguém perceba. Existem preocupações que escondemos atrás de um sorriso, enquanto por dentro nos sentimos cansados e sem forças. Talvez exista alguém rezando conosco que passou parte desta noite olhando para o teto, sem conseguir dormir. Alguém que entrou no banheiro para chorar sozinho, para que a família não percebesse sua tristeza. Talvez alguém tenha aberto o aplicativo do banco e sentido um aperto no peito ao ver as contas acumuladas. Talvez uma mãe esteja preocupada com um filho, um esposo esteja sofrendo em silêncio, ou alguém esteja esperando um resultado médico com medo do que poderá ouvir. Senhor, Tu conheces cada uma dessas dores. Tu sabes quantas vezes tentamos parecer fortes diante dos outros, enquanto o nosso coração está ferido. Tu viste o momento em que pensamos que não conseguiríamos continuar. Tu ouviste as orações feitas entre lágrimas, quando ninguém mais estava por perto. Jesus, visita agora aqueles que se sentem sozinhos. Consola quem perdeu alguém que amava.
Fortalece quem está lutando contra a ansiedade, o desânimo e o medo do futuro. Cura as feridas causadas por rejeições, decepções e palavras que machucaram profundamente. Nesta noite, lembramos também de Carlos, de 49 anos, motorista de aplicativo em Fortaleza. Durante meses, ele viveu angustiado por causa das dívidas e da doença de sua mãe. Muitas noites eram marcadas por insônia e pensamentos de desespero. Mas ele começou a reservar alguns minutos antes de dormir para rezar. Pouco a pouco, não foram apenas as circunstâncias que mudaram. Seu coração começou a encontrar paz novamente. E ele descobriu que Deus continuava sustentando sua vida, mesmo nos dias mais difíceis. Porque muitas vezes, o primeiro milagre é voltar a respirar com esperança. Senhor, toca agora as áreas da nossa vida que parecem quebradas demais para serem restauradas. Cura a nossa mente cansada, fortalece a nossa alma e renova em nós a confiança de que Tu continuas agindo. Nós Te entregamos também nossas famílias. Protege os nossos filhos, abençoa os casamentos, visita os doentes e leva reconciliação aos lares divididos. Jesus, que ninguém termine esta noite acreditando que está abandonado, porque Tu conheces o nome de cada dor escondida, e nenhuma lágrima derramada diante de Ti é esquecida. Agora, enquanto continuamos esta oração, queremos abrir o coração para receber a Tua proteção, o Teu fortalecimento e a paz que somente o Senhor pode dar. Senhor nosso Deus, depois de colocarmos diante de Ti todas as nossas preocupações e feridas, queremos agora receber a Tua força e a Tua proteção para esta noite. Tu conheces o cansaço do nosso corpo, a inquietação da nossa mente e as batalhas que travamos em silêncio. Por isso pedimos, permanece conosco enquanto descansamos e guarda cada pessoa que participa desta oração. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Que a Tua paz entre em cada quarto, alcance cada membro da nossa família e cure as feridas que ainda existem dentro de nossas casas. Protege os nossos filhos, fortalece os casamentos, consola aqueles que estão distantes e visita especialmente os que estão doentes ou sofrendo. Também colocamos diante de Ti as nossas necessidades materiais. Quantas pessoas estão indo dormir preocupadas com as contas, com o trabalho, com o futuro da família? Pai amado, abre caminhos onde parece não haver saída. Concede sabedoria para tomar decisões, fortalece aqueles que estão desanimados e renova a esperança daqueles que já não conseguem enxergar uma solução. Envia os Teus santos anjos para vigiarem esta casa durante a noite. Afasta todo medo, toda angústia, toda perturbação e todo pensamento que rouba a paz. Que esta noite seja um tempo de descanso verdadeiro, de restauração interior e de renovação das forças. E agora, com fé, proclamemos juntos: em nome de Jesus, eu declaro que a paz de Deus repousa sobre a minha mente e o meu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ansiedade, todo medo e toda inquietação perdem a força diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que a minha família está debaixo da proteção divina e que nenhum mal prevalecerá contra aqueles que amo. Em nome de Jesus eu declaro que o Senhor está abrindo caminhos, preparando respostas e cuidando daquilo que hoje eu não consigo resolver. Em nome de Jesus eu declaro que recebo fortalecimento para continuar, esperança para recomeçar e confiança para descansar. Agora, diminua o ritmo do seu coração. Respire profundamente. Você não precisa permanecer acordado tentando controlar tudo. Deus continua trabalhando enquanto você descansa. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Ele conhece o nome de cada preocupação que ainda existe dentro de você. E mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, o Senhor permanece ao seu lado. Permita-se descansar nesta verdade. Nesta noite, enquanto seus olhos se fecharem,
as mãos de Deus continuarão sustentando a sua vida, protegendo sua família e preparando um novo amanhecer cheio de misericórdia. Chegamos ao final desta oração da noite. Talvez o seu coração ainda carregue algumas preocupações. Talvez existam perguntas que continuam sem resposta e situações que você ainda não sabe como enfrentar. Mas antes de dormir, quero que você se lembre de uma verdade muito importante. Você não está sozinho. Deus ouviu cada palavra da sua oração. Ele viu as lágrimas que ninguém viu. Conhece o cansaço que você tentou esconder durante o dia e sabe exatamente do que você precisa neste momento. E mesmo que tudo ainda pareça incerto, o Senhor continua cuidando de você. Recordemos agora uma passagem do Evangelho. Os discípulos estavam em um barco quando uma grande tempestade começou. O vento era forte, as ondas agitavam o mar e o medo tomou conta de todos. Enquanto isso, Jesus dormia. Desesperados, eles o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos. Então Jesus levantou-se e ordenou que o vento e o mar se acalmassem. E imediatamente houve grande paz. Quantas vezes o nosso coração também se parece com aquele mar agitado? Quantas noites são marcadas por preocupações, medos e pensamentos que não nos deixam descansar? Mas o mesmo Jesus, que acalmou a tempestade, continua presente em nossa vida. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Por isso, antes de dormir, entregue novamente tudo ao Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E com confiança filial, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Nossa Senhora, Mãe de ternura e de consolação, cobre-nos com o teu manto nesta noite. Guarda nossas famílias, protege nossas casas e intercede por todos aqueles que estão sofrendo, doentes, aflitos ou sem esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe o seu descanso, que a paz de Cristo repouse sobre a sua mente, que os anjos do Senhor guardem a sua casa, que toda ansiedade seja substituída pela confiança e que o seu coração encontre repouso no amor de Deus. Durma em paz. O Senhor vigia enquanto você descansa. O Senhor permanece ao seu lado enquanto seus olhos se fecham. E amanhã, quando um novo amanhecer chegar, a misericórdia de Deus também se renovará sobre a sua vida. Se esta oração trouxe consolo ao seu coração, compartilhe-a com alguém que talvez esteja tentando dormir com medo, ansiedade ou tristeza. Talvez neste exato momento exista uma pessoa precisando de uma palavra de esperança. Que esta seja a sua pequena missão de amor nesta noite. Vá descansar em paz, porque Deus está cuidando de tudo.